Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje você vai aprender as principais estratégias para utilizar com o pullback. Como que você utiliza o pullback para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, principalmente no Swing Trade, que você tem a possibilidade, que você trabalha aqui, o que você aprende aqui no canal, que é para ganhar acima de 10% por operação no mercado financeiro, no mercado de ações, no mercado de criptomoedas, no mercado de qualquer ativo no mercado financeiro, inclusive no mercado americano. Por que no mercado americano? Porque é muito importante também você ganhar em dólar nas suas operações. Bom, o pullback ele é um movimento de força no mercado financeiro. Tá? Ele é um movimento em que ele dita a tendência, tanto para a tendência de alta quanto para a tendência de baixa. E é basicamente com esse movimento com essa impulsão, retração e impulsão em que você tem lucro no mercado acompanhando a tendência. Tá? Por exemplo, se a ação está em tendência de alta, você vai procurar o melhor ponto para comprar a ação. Se a ação está em tendência de baixa, você vai procurar o melhor ponto para operar vendido nesse ativo, em qualquer ativo aí. Então, o pullback ele forma a tendência de alta quanto a tendência de baixa, com esses movimentos de força. E dependendo do gráfico que você esteja trabalhando no time frame que você esteja trabalhando, você consegue ter alta rentabilidade. Tá? Você consegue ter ganho no mercado financeiro acima de 10% por operação. Vou aumentar aqui minha tela para você ter uma noção, de como que a gente trabalha com o pullback, como que ele é formado, os principais tempos gráficos para você trabalhar com esse pullback. Lembrando que pullback no swing trade você basicamente trabalha melhor no rompimento. Há formas também para você buscar o fundo de um pullback, mas aí você tem que trabalhar mais ou menos com 2 tempos gráficos para você identificar esse fundo de pullback. Tá? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com o gráfico diário do ativo, eu vou procurar e está formando, eu consigo identificar que está possivelmente formando um fundo de um pullback, eu vou lá no gráfico de 60 minutos e verifico se realmente está formando um fundo de um pullback. Provavelmente está formando um micro pullback dentro desse pullback. Então eu consigo ali buscar o melhor preço para comprar a ação também no fundo do pullback. Eu, Arion, utilizo somente rompimento de pullback, eu acho muito mais assertivo. Não é nem que eu acho, eu tenho comprovado isso aqui a vocês. Os alunos operam somente com o rompimento do pullback. Os assinantes da Sota Trader fazem as operações com esse rompimento do pullback. Eu cataloguei praticamente todos os rompimentos de pullback no mercado brasileiro e no mercado americano dos últimos anos aí para testar o nível de assertividade. Então, para você ter uma estratégia eficiente, você precisa testar sim o nível de assertividade. O pullback no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, gráfico de 60 minutos, se transformou muito bem assertivo. Demonstrou para a gente que é muito bem assertivo. Então, eu busco todo esse conhecimento aqui, de anos de estudo, de anos de comprovação ganhando dinheiro no mercado, trago para você, para que você também ganhe dinheiro no mercado, que o meu intuito aqui é ajudar você a operar melhor, é você utilizar todo esse canal aqui, todas essas aulas do canal, são mais de 540 aulas aí com dicas e aulas completas sobre indicadores, estratégias e tudo mais, que o intuito é para você aprender a operar no mercado financeiro, tá? É um conhecimento que eu não tive quando eu iniciei no mercado, quero que você tenha. Faço questão que você tenha. Até porque se você um dia quer se tornar aluno da fórmula do swing trade, você já tem uma base maravilhosa para estar se tornando um aluno da fórmula do swing trade. Tá? Até porque todo esse material gratuito aqui também é um material de consulta para os alunos lá dentro. É um material de consulta. Tá? Lá é uma coisa um pouco mais engajada, um pouco mais profunda, para quem já tem um pouquinho mais de experiência aí, até porque quem tem experiência também aprende lá a ter essa experiência necessária. E aqui eu dou uma visão geral de como você consegue formar a sua estratégia, montar a sua estratégia, inclusive 2 estratégias prontas aqui, porque, como eu disse, meu intuito aqui é fazer você ganhar dinheiro no mercado, tá? Meu intuito aqui é te ajudar da melhor forma possível. Bom, vamos aí para as nossas estratégias com pullback. Pullback é esse movimento de força que eu mostrei para vocês, que é formado no gráfico, tem a impulsão, retração e impulsão. Isso aqui é um pullback. Não é tão bonitinho no gráfico quanto essa linha, mas no gráfico você consegue traçar pullbacks
E o pullback ele é formado por um conjunto de candles. É formado por um conjunto de candles diários, candles de 60 minutos, candles semanais, por exemplo. Aí formam uma tendência muito mais ampla para tendências de alta ou tendências de baixa no mercado. O que é importante você saber do pullback é que ele é um movimento de força. Tá? Movimento de força. Com esse movimento de força, você consegue identificar a tendência com muito mais clareza. E você consegue se posicionar na sua operação. Né? Você consegue posicionar a sua compra para uma tendência de alta. Você, com o pullback, você também tem o seu stop da operação. Então, por ele ser formado por um movimento de força, você tem um stop abaixo do movimento de força. Você tem um stop abaixo de toda uma estrutura de força. E através do pullback, você até mesmo consegue traçar alvos aí utilizando as ferramentas corretas, como o VWAP, Stop ETR, Fibonacci, que eu utilizo em todas as minhas operações, alunos também utilizam. Então, com o pullback, você consegue ter uma gama de estratégias. Eu vou mostrar algumas aqui para você ao longo desse vídeo. Já curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que precisa, que isso ajuda a chegar em mais pessoas, ajuda, como a minha intenção também é ajudar mais pessoas, mas eu não consigo alcançar tantas pessoas. De repente, com a sua ajuda aí, só em compartilhar ou curtindo esse vídeo aí, já ajuda a alcançar mais pessoas aí e ajudar cada vez mais. Eu faço a minha parte e você faz a sua parte, bom? Bom, o que é o pullback aqui no gráfico? É um conjunto de candles, correto? Ele é simples de ser enxergado? Muitas vezes não. Às vezes ele é um pouquinho mais difícil de enxergar. Uma dica importante é abrir o gráfico. Vamos supor, abrir o gráfico diário do seu trade, aí, da sua operação. Está confuso? Afasta. Tira o zoom do gráfico. Vem aqui, ó. Tira o zoom, afasta ele. Pronto, ficou mais simples, correto? Você consegue enxergar, por exemplo, um pullback aqui. Impulsão, retração, impulsão. Outro pullback, impulsão, retração, impulsão. Pullback para tendências de queda, impulsão, retração, impulsão. Outro pullback aqui. Depois dessa forte impulsão aqui, tem um micro descanso aqui no gráfico. Outra impulsão. Viu que o pullback não é sempre tão fácil de ser enxergado? Às vezes é só uma lateralização. No price action também é chamado de bandeira. Tá? Dependendo da formação. E quando o preço tem uma grande impulsão, tem uma leve decaída do preço, forma um descanso, né, vamos dizer assim, dos compradores, para depois continuar para a sua tendência de alta no preço. E também é formado por um pullback. Por exemplo, aqui mais uma gama aqui de pullbacks. Vem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Pronto. Aqui eu tenho mais pullbacks. Impulsão, retração e impulsão. Retração, impulsão, retração e impulsão. Arião, tá repetido, tá muito repetitivo você, mas é para ser repetitivo que eu quero que você decore isso para a gente se aprofundar um pouco mais. Tá? Não adianta eu chegar aqui com o mais difícil e você não entender nada, sair na metade do vídeo. Preciso que você entenda a base para você trabalhar com a estratégia melhor no mercado financeiro. Bom, sei o que é o pullback, bacana, mostra o movimento de força para tendência de alta para tendência de baixa. Como que eu consigo trabalhar com essa estratégia? É o seguinte, por exemplo, o pullback, para ser formado, ele tem que romper topos anteriores ou fundos anteriores para formar a tendência de alta. Se eu tenho impulsão, retração e impulsão, eu tenho que romper esse topo aqui para formar um próximo pullback. E no próximo pullback ele vai testar o que era uma resistência aqui para se transformar num suporte. Pronto, primeira estratégia traçada. Já tenho um ponto de compra. Como que isso funciona no gráfico? Dessa maneira aqui. Se eu tenho, por exemplo, um período lateralizado no preço do ativo, eu tenho essa lateralização aqui, ó. Tem uma resistência, tem um suporte aqui embaixo. Pronto, tem uma lateralização no preço. Se eu tenho essa lateralização no preço da ação, deixa eu só colocar aqui melhor para você. Se eu tenho essa lateralização aqui no preço do ativo, eu basicamente, para sair desse preço, eu preciso ter uma ruptura.
né? E essa ruptura é formada geralmente pelo pullback. Por exemplo, aqui o preço da ação ele rompeu, né? Rompeu, formou o nosso primeiro pullback, nosso primeiro ponto de compra na ação. O preço do ativo rompe, faz esse movimento de retração, ou seja, o que era uma resistência aqui do preço continuar subindo, transformou num suporte. O preço voltou e bateu novamente para sua tendência de alta. Ponto de compra no preço do ativo. Um pullback claramente traçado com pontos de compra. Esse ponto de compra ele fica aqui, ó, um rompimento. Nosso rompimento, o nosso stop, ele vai ficar aqui, abaixo da estrutura. Pronto, tem um ponto de compra e um ponto de venda. Daí eu consigo já posicionar todas as minhas operações. Posso agendar na minha boleta de compra e venda minha operação. Aqui no caso, olha que interessante, esse ponto falho. O preço voltou para dentro de uma consolidação. Bacana, saio da minha operação sem problema algum. Eu vou entrar de novo? Não, não posso entrar de novo se o preço do ativo ele volta para dentro da sua consolidação. Tá? Arion, mas isso aí não deu certo. Não é assertivo? É assertivo, mas eu preciso mostrar para você, antes de como ter uma operação assertiva, o que pode acontecer. Porque vai que bate no preço do seu stop e você vai ali e resolve que quer comprar de novo porque é um pullback. Não. Primeiro vamos aqui aprender o que acontece se levar um stop com esse pullback. Tá? Quando eu iniciei no mercado financeiro, não tinha essa informação. Pô, levei um stop agora, entro de novo e ficava entrando, ficava girando, né? Ficava girando o tempo inteiro. Eu não aceitava aquele stop, ou então porque eu achava que a estratégia tinha que ser 100% assertiva. Não é. Depois que levo um stop numa operação, eu preciso verificar o que o preço vai fazer logo em seguida. Não é entrar de novo numa operação. Aqui, no caso, sai da operação e observa o preço do ativo. Será que o preço está revertendo a sua tendência? Está entrando numa correção mais profunda? Né? Só tem duas maneiras de levar um stop na operação. Né? Ou o preço entrou em consolidação ou reverteu a sua tendência. Né? Se você está seguindo a tendência, só tem esses dois motivos. Aqui a gente observa o que vai acontecer. Se entrar numa lateralização novamente, eu vou esperar uma ruptura novamente dessa lateralização com o pullback, com o movimento de força. Agora, se o preço voltar para dentro da sua consolidação e formar uma estrutura de reversão de tendência, usa o pullback para operar vendido na nossa operação. No caso aqui, o preço do ativo, ele formou esse padrão aqui, ó. Topo mais baixo que esse topo aqui. Pronto. Então, o meu stop foi motivado por uma reversão de tendência no preço do ativo. Tá. A resposta para minha pergunta já está aqui. Ok, Arion, agora a gente faz o quê? Observa ainda. Ainda continua observando o que o preço do ativo vai continuar fazendo. Né? Nesse caso aqui, ele voltou novamente para uma tendência de alta. Aqui ele já estava consolidado, formou esse suporte, formou um suporte. Os pullbacks, o pullback, ele para ser formado, ele tem que primeiro fazer um suporte no preço do ativo e aqui formou um novo pullback. Aqui eu tenho um novo ponto de compra no preço da minha ação. Aqui eu tenho um novo ponto de compra no preço do meu ativo. Ou seja, deixa eu traçar aqui melhor para você. Se eu tenho um novo ponto de compra no preço do meu ativo, formando um fundo mais alto que o fundo anterior, que é aqui embaixo, aqui eu tenho esse fundo aqui, mais alto que o fundo esse fundo anterior. Pronto, pullback formado, pontos de compra na minha operação. Se eu tenho esse ponto de compra na minha operação, olha o ganho dessa operação, por enquanto, 7%. 7% de ganho. O stop que eu levei aqui de apenas 2%, pifio no mercado financeiro. Eu vou ali e entro no próximo pullback, 7% de ganho. Então, assim, o mercado financeiro ele te dá inúmeras oportunidades, desde que você saiba aproveitar. Né? E aqui, o preço continuou subindo. Se eu tive a minha entrada aqui, olha o ganho da minha operação, 19%, 19,48% em uma única operação. E o stopzinho que eu levei aqui, 1,37%. Algo muito baixo.
para o meu ganho, ou seja, 19 vezes o tamanho do meu ganho, quase 19 vezes o tamanho do meu ganho. Vamos botar aí 17, 18 vezes o tamanho do meu ganho em relação ao meu stop. Isso daqui é um risco aceitável no mercado financeiro no que você pode ganhar. Tá? Isso aqui é um risco aceitável, até porque o risco aceitável ele é um risco em que você tenha uma projeção de ganho muito maior do que uma projeção de perda. Tá bom? Uma outra dica, não chega a ser uma estratégia, mas faz parte de uma estratégia, mas é uma dica também, eu gosto também de utilizar, é isso aqui. Ó. Se eu tive meu ponto de compra aqui e o preço não vai subir direto, tem que seguir a premissa de que o preço do ativo, nem o preço da ação, sobe direto, ele vai formar um próximo pullback para continuar a sua tendência de alta. Com esse próximo pullback, eu já tenho uma ideia de que eu vou entrar de novo na operação. Por exemplo, vamos supor que eu comprei 300 ações no meu primeiro gatilho de compra. No meu segundo gatilho de compra, que é com esse segundo pullback aqui, eu posso entrar novamente porque eu tenho um novo ponto de compra, ou seja, eu tenho um novo gatilho de compra nessa operação. Se eu tenho um novo gatilho de compra nessa operação, eu consigo multiplicar o meu capital, eu alavanco o meu capital. Então, em vez de estar com 300 ações, eu agora passo a ter, se eu colocar mais 100 ações, eu passo a ter 400 ações. Ou seja, aqui eu não tenho somente mais 19% de ganho. A partir desse momento aqui, eu multiplico o meu ganho. Né? Então, seja aqueles 18%, aquelas 18 vezes acima do meu stop em relação ao risco-retorno, se transformou agora em muito mais. Né? E com isso, o trade vai seguindo, até que ou atinge o meu alvo na minha operação, ou atinge o meu stop. O meu stop na minha operação, ele vai ser sempre abaixo das estruturas. Tá? Sempre abaixo das estruturas. E você pode também traçar o alvo da sua operação com Fibonacci. Pega esse período de consolidação aqui. Opa. Tirar o Fibonacci daqui. Pronto. Linha de Fibonacci. Pega esse período de consolidação aqui, pronto. Tem um alvo traçado no preço do meu ativo. Um alvo traçado aqui, ó. Prontinho. Fundo da consolidação. 61% de Fibonacci. Fica aqui no meu gatilho de compra, tem o alvo da minha operação, 100% da operação aqui, ou seja, o alvo da minha operação traçada com Fibonacci. Simples assim, simples assim. Mas aqui tem uma aula completa mostrando como que você utiliza a Fibonacci nas suas operações. Vamos focar aqui nessas estratégias com o pullback. Tá? Essas estratégias com o pullback. No caso aqui, eu quero mostrar para você uma outra estratégia utilizando o suporte e resistência. Bem aqui, ó. O preço do ativo aqui, eu tenho aqui o que era uma resistência se transformou num suporte. Né? Como que se transformou num suporte? A partir do momento que o preço rompe a nossa resistência e o outro preço, depois de uma tendência de alta, ele vem aqui. Vou botar em vermelho. Pronto. A partir desse momento em que o preço do ativo ele rompe o que era uma consolidação, deixa um topo. A partir desse momento em que o preço rompe de novo o que era esse topo, ele precisa testar o que era uma resistência para que transformar no suporte. Aqui eu tenho meu teste. Quando o preço da ação, historicamente, dica importante, quando o preço do ativo ele não chega a testar a resistência, ele encontra um breve período ali de consolidação de mercado, ou seja, ele acaba formando um fundo duplo, né? Um fundo duplo, um pullback duplo, vamos dizer assim, que ele faz esse movimento, impulsão, retração, impulsão novamente, retração, ou seja, formou o nosso fundo duplo para a tendência de alta. Né? Pontos de compra, exatamente aqui. Exatamente aqui o ponto de compra. O stop eu posso manter aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Pronto. O stop aqui embaixo. Já tem minha operação traçada. Depois aqui, ó, depois desse ponto de compra, é só aproveitar a tendência do preço do ativo e colocar o preço médio também a favor da tendência
utilizando a tendência a seu favor. Pronto. Tudo isso aqui utilizando somente pullback na operação, utilizando também pullback com a suporte e a resistência no preço do ativo. Agora, vamos para uma outra ação aqui, vamos para a CSNA3. Vamos ver como é que ela está. Que eu vou mostrar para você como é utilizado o pullback com um indicador muito importante no mercado financeiro, que é a média móvel de 20 períodos. É uma excelente estratégia. Eu, particularmente, só utilizo nas minhas operações, faço somente operações com a média móvel de 20 períodos. Como que funciona? Venho aqui no gráfico, coloco o novo indicador, média móvel, EMA, pronto. Abriu aqui a configuração da minha média móvel, digito 20 períodos, mantenho simples, eu gosto de usar simples, e período de fechamento. Prontinho, plotou aqui no gráfico. Posso clicar com o botão direito e colocar uma espessura maior, uma outra cor, pronto, fica mais visível para mim. Essa média móvel, ela é muito importante porque ela funciona muito como um suporte e como uma resistência no preço da ação. Ela funciona basicamente com isso, como um suporte e uma resistência no preço do ativo. Tá? Se o preço da ação está acima da média móvel de 20 períodos, ele vai utilizar a média móvel como um suporte. Se o preço do ativo estiver, por exemplo, abaixo, vem aqui embaixo, abaixo da média móvel de 20 períodos, ele está utilizando a média móvel como uma resistência. Pronto, é assim que funciona. Como que funciona a estratégia? Com o pullback, tá? Lembrando que é com pullback ainda. Pronto, tirar aqui, pronto. O preço do ativo ele tem que fazer pullbacks rompendo topos e fundos anteriores, correto? E, através de suportes e resistências, eu tenho nos nossos pullbacks, como você aprendeu na dica passada. Sendo que com a média móvel de 20 períodos, como aqui, deixa eu aumentar aqui para você. Pronto. Com a média móvel de 20 períodos, eu tenho meu suporte, né? Se o preço está acima da média móvel, ele vai utilizar como um suporte, ou seja, o preço vai vir aqui em cima, vai voltar e vai subir. Ou seja, pullback acima da média móvel de 20 períodos. Ele está utilizando a média móvel como um suporte, né? Premissa importante, dica importante, decora isso. Preço sempre busca a média móvel. Tá? Nenhum preço vai ficar muito tempo longe da média móvel. Sempre busca. Quando o preço estiver acima da média móvel, quando o preço estiver muito longe da média móvel, você identifica que o preço está caro demais ou barato demais. Ou seja, preço muito longe da média, mantenha-se fora do trade, você está atrasado para entrar no trade. Então, isso aí é importante para você evitar, até mesmo comprar topo da ação, comprar fundos de ação, vender fundos de ação, ou de qualquer ativo, né? Bom, eu tenho aqui meu pullback formado, correto? Esse pullback então é um pouco confuso, não tá? Aqui embaixo teve candle aí perfurando o pullback, teve candle perfurando a média móvel, não está tão claro, né? Então, se não está claro, eu preciso de clareza. O que eu vou esperar? Vou esperar um próximo movimento, né? Aqui formou um próximo pullback. Pronto, com stop muito mais curto, eu tenho ainda aqui o preço de compra da minha ação. Com esse preço de compra da minha ação, eu tenho um gatilho de compra com o stop, ou seja, 2 perguntas respondidas, posso fazer o meu trade na minha operação. Única operação, 36% de ganho, até que o preço ficou muito longe da média móvel, buscou a média móvel. Se está em uma tendência de alta, o preço ele vai buscar se manter na tendência de alta, não é o preço, né? As instituições vão continuar comprando até que haja um padrão clássico de reversão de mercado formado pelo volume financeiro da reversão de mercado ali. Bom, aqui, se está em tendência de alta, eu assumo a premissa de que vai continuar a sua tendência de alta no preço do ativo. Se eu tenho essa premissa, eu vou buscar o melhor ponto novamente para comprar essa ação. Ou seja, eu vou esperar
esse movimento novamente de impulsão, retração, preço se suportou acima da média móvel, tem um novo gatilho de compra. Ou seja, mais um gatilho de compra, mais um stop na minha operação, mais um posicionamento de stop na minha operação. Ou seja, só em mais uma operação, 17%. Já tinha ganhado 36% em uma, mais 17% em outra. Lembrando que tudo isso aqui são operações que já foram realizadas. Tá? Não vou mostrar nada para vocês aqui que não tenha feito ou que eu não tenha testado. Tudo operações que já foram realizadas no preço do ativo. Preço vai ficando aqui longe da média, então o preço ele vai se cansando. Vai se cansando. É muito importante também trabalhar também com a ideia de que o preço não sobe para sempre e nem desce para sempre. Ele em um momento ele vai reverter a sua tendência ou vai ter uma correção mais profunda. Antes de entrar nesse assunto sobre a tendência do ativo com essa estratégia, correção mais profunda, reversão de tendência, uma coisa para deixar clara. No pullback é formado a impulsão, retração e impulsão. Para essa retração aqui acontecer, ele basicamente vem até os 50% dessa impulsão principal, desse movimento principal aqui. Deixa eu só pegar aqui uma seta para ficar mais didático. Ponto. Impulsão, né? A minha retração é até 50% dessa impulsão principal. Então, minha retração vem até aqui. Se passar de 50%, chegando aí a 60%, ok, uma correção mais profunda, porém ainda tem chances de voltar para sua tendência de alta. Passou de 60% desse movimento, vai haver uma reversão de mercado, tá? Vai haver uma reversão do preço do ativo. Então isso aqui é basicamente explicado no pullback, que é um movimento menor, mas você consegue identificar isso aqui também no gráfico diário da ação, no gráfico semanal do preço do ativo. Então aqui eu tenho minha região de pullback. Pronto, aprendi isso, tá ótimo. Daqui já foi uma aula paga, tá? Só isso aqui, que ninguém te ensina isso aí hoje em dia no mercado. Não entendo por quê. Bom, aqui eu tenho... Aqui não, bem aqui. Aqui eu tenho meu pullback traçado. Impulsão, retração e impulsão. Pontos de compra no preço do meu ativo. Aqui foi onde eu ganhei dinheiro. Bacana, observa o próximo movimento do gráfico. Eu observando o próximo movimento do gráfico, eu vejo que vai formando cada vez mais pullbacks. Então, com esses pullbacks, eu consigo inserir mais lotes nas minhas operações. Ou seja, se eu comprei 500 ações no início, eu vou colocar mais 100 lotes, vou colocar mais 100 lotes, vou colocando mais 100 lotes, conforme esses pullbacks forem sendo formados. Tá? Não fica no intuito de que vai haver uma reversão de tendência a qualquer momento. Você não sabe quando vai haver uma reversão de tendência. Antes de que haja uma estrutura para essa formação de tendência. Enquanto não forma essa estrutura de reversão de tendência, esquece esse negócio que você está comprando topo de preço da ação. Fica calmo, tranquilo. Reversão de tendência precisa de uma estrutura. O preço ele não vai subir, vai cair direto. Tá? Então aqui eu vou inserindo cada vez mais lotes no preço da minha ação. Até que o preço do ativo ele entra numa região de confusão. Como é que eu identifico isso? Quando forma um topo mais alto, mais baixo que o topo anterior e o preço aqui tem um rompimento forte para uma tendência de queda. Por exemplo, aqui no passado foi um rompimento forte, o preço aqui formou um topo mais baixo que o topo anterior, ligo meu sinal de alerta, não faço nada, até que formou um novo fundo e o rompimento, ou seja, pontos de compra na ação. Aqui não formou ainda, ou seja, vou esperar, vou observar, não vou trabalhar com adivinhação, vou observar o preço do meu ativo que está fazendo. Aqui formou um novo pullback no preço da ação. Viu como é que o preço do ativo ele continua a sua tendência de alta até que forme um padrão completo? Se não formou padrão completo, não é para você assumir que vai haver uma reversão de tendência. Mas aqui eu já ligo um sinal de alerta. Por quê? Preço do ativo longe da média móvel. O preço sempre busca a média móvel em algum momento. Aqui eu já ligo o sinal de alerta. Ou você zera a posição, ou você já vai deixando o stop um pouco mais curto. E com isso, preço do ativo buscou novamente a média móvel.
posso entrar comprado aqui, mas olha só, o preço da ação afastado da média móvel, tá? Se ele está muito afastado, pode ser que ele esteja cansado de continuar a sua tendência de alta, né? Houve uma grande impulsão ali, houve um grande volume financeiro ali, em que para ele ser comprado tem que ser vendido, ou seja, tem que ter uma liquidez grande. E essa região aqui, ele forma essa liquidez grande. Então eu fico em alerta, tá? Não sei se entraria nesse trade, mas seguindo a premissa de que a tendência ela é válida até que continue, que haja um padrão de reversão de tendência, posso entrar e não estaria errado, até porque ganhei muito dinheiro desde esse início aqui. Desde esse início da operação, ou seja, 148% em apenas 2 meses. 2 meses e meio aí de operação no mercado. Bom, continuando aqui, candles gigantes de impulsão para baixo, né? Mais um sinal de alerta de que, além desse afastamento da média móvel, o preço afastado da média móvel, agora eu tenho alguns candles nessa região aqui, candles fortes de reversão de tendência, não é de reversão, candles fortes para correção. Tá? Se eu tenho esses candles fortes para correção, já começo a verificar se tem alguma posição para trabalhar vendido. Eu tenho algumas confirmações para operar a reversão de tendência do preço da ação. Primeiro é o cruzamento da média móvel. Cruzou, primeiro sinal. Né? Primeiro sinal. Preço do ativo buscou a média móvel. Aqui no preço do ativo ele busca a média móvel. Ele buscou a média móvel e voltou a subir. Mais afastamento no preço do ativo. Ou seja, olha isso aqui. Não entrei aqui, mas eu posso entrar em todos esses pullbacks aqui. Tá? Em todos esses pullbacks. Viu como é que você filtra uma operação? Aqui teria levado um stop, porque quando o preço está afastado da média móvel, o preço também tem que ter uma correção também mais profunda. Teve uma grande impulsão? A correção pode ser proporcional. Aqui eu teria levado stop, fiquei em alerta, né? Não entrei aqui. Você entrando aqui estaria errado? Também não estaria errado, porque a premissa é que continua a sua tendência de alta. Mas preço afastado da média é um sinal grande de alerta. A partir desse movimento aqui, ó, eu tenho nessa região uma nova entrada, que é um outro pullback. Aqui uma nova entrada, aqui uma nova entrada. Né? Pronto, já tive mais 3 entradas aí a partir de um único movimento e mais de 25% de ganho no preço do ativo, pelo menos. E olha como sobe, olha o quanto sobe esse ativo, né? Levando ele até lá em cima, 51% de ganho nessa operação. E olha o movimento em que o preço do ativo ele volta para buscar a média móvel. Movimento de força. Aqui, ó, preço bem afastado da média móvel. Aqui foi o pico de afastamento. O preço voltou a cair. Sinal de alerta. Pronto. Fico quietinho. Eu preciso de 3 sinais de alerta, né? Esse aqui cruzando a média móvel para baixo. Vamos ver agora se cumpre a tendência de baixa reversão de preço no mercado. Né? Não vai comprar achando que é fundo de pullback. Espera o pullback se posicionar. A partir desse momento aqui, ó, preço da ação encontrou uma resistência na média móvel. O preço do ativo encontrou uma resistência na média móvel de 20 períodos. Não, a média móvel já não está funcionando aqui como um suporte, funcionando como uma resistência. Então, se está funcionando como uma resistência no preço da ação, a tendência de baixa pode se cumprir. Ou seja, meu segundo sinal de alerta da reversão de tendência. Rompimento da estrutura. Tem um rompimento da estrutura para baixo com o candle. Pronto. Aqui eu posso também já entrar na venda do trade. Tá? Posso entrar na venda do trade. Porque aqui já tem mais a minha segunda confirmação. A primeira confirmação foi o cruzamento da média móvel. Confirmação não, né? Primeiro item a ser analisado, cruzamento da média móvel. Segundo, o preço está utilizando a média móvel não mais como um suporte, mas como uma reversão, como uma resistência. E o preço rompeu a estrutura para baixo. Terceira confirmação, ou seja, trabalhar vendido no trade. E aqui, ó, enquanto vai se trabalhando vendido, por mais que a operação
tem um ganho menor porque você estaria operando contra a tendência, mas ainda assim é um ganho válido, ou seja, 5% em uma única operação. E olha o próximo movimento que está sendo formado. Movimento clássico, né? Movimento clássico de consolidação de mercado. Por que aparece movimento clássico de consolidação de mercado? Porque depois de um grande movimento de impulsão ou grande movimento de retração, o preço, depois que ele tem um grande movimento, ele tem uma grande força para subir ou descer, ele entra numa lateralização. Historicamente, ele entra numa lateralização. Tá? Então, pode esperar, pode até testar e pode verificar os ativos que você opera, ele entra num período de lateralização no mercado. Tá? Depois dessa lateralização, olha que interessante, isso que eu queria mostrar para vocês. Chegou no ponto que eu queria, em que o preço ele rompe a resistência, e olha o pullback escondido. Arião, que pullback escondido é esse? É esse aqui, ó. O preço do ativo, ele rompeu, voltou a cair com esse candle aqui de queda desse dia, impulsão, retração, impulsão, ou seja, um novo movimento para a compra do ativo. Então, como é que é simples utilizar o pullback? Procura somente o pullback. Né? Basicamente, essa aula foi a estratégia de pullback, em que você aprendeu, você está aprendendo, quando não entrar, quando ficar de fora e quando entrar numa operação. E, inclusive, o que fazer depois de tomar um stop se for um pullback inválido. Tá? Tudo isso você aprendeu nessa aula aqui conosco. Bom, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou fazer o conteúdo ou procuro responder você para tirar sua dúvida. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.